Agora você já entendeu como funciona a mente consciente e inconsciente. Vamos falar da parte mais importante, que é o subconsciente. Lembra do modelo que eu falei? Aqui é o central, segunda camada, terceira camada, CSI. Falamos do inconsciente, falamos do consciente. E agora a gente vai falar das funções do subconsciente, funções barra características. Primeiro, a gente tem aqui dentro emoções. A gente tem as memórias definitivas, vamos chamar assim. Temos hábitos, tá? 3 tipos de hábitos: bons, ruins e funcionais. E os ruins a gente pode traduzir como vícios. E temos também a autopreservação, a função mais importante do subconsciente. E por último, uma característica e não uma função, que é, entre aspas, uma mente preguiçosa. Que eu vou explicar para você por quê, e é um pouquinho injusto a gente chamar assim. Primeiro vamos falar das emoções. Por isso que a gente fala assim, a pessoa é irracional, agiu de forma irracional. A razão está na mente consciente. Então ela agiu por emoção, ela é muito emocional e emotiva. As emoções estão lá dentro do subconsciente. Por isso que a pessoa fala assim, você não controla isso. Não ainda. Temos aqui dentro, então, alegria, tristeza, nojo, raiva, surpresa. Dizem que são 6 emoções primárias, tem gente que fala que tem 18, tem gente que fala que só existe um, que na verdade é o medo. Mas são diversas teorias. O importante é você entender que aquele momento que você está muito feliz, alegre, ou aquele momento que você está triste, querendo chorar, está dentro do subconsciente. As memórias definitivas são aquelas que estão guardadas lá no profundo do subconsciente. Tudo que a gente viveu, desde que se formou o cérebro na barriga da mãe, várias coisas estão guardadas lá dentro. Nosso subconsciente funciona como uma câmera 1008, não, 4, mano, sei lá. Ele capta visão, ele capta audição, olfato, então ele está captando tudo ao mesmo tempo, até tato, até sensação na pele. É uma máquina incrível. Ele vai guardando, e uma coisa incrível sobre as memórias é que quanto mais emoção tem vinculado à memória, mais fácil o acesso. Algumas são tão marcantes que você agora, se parar para pensar comigo, você vai lembrar. Pensa no momento mais feliz, um dos momentos mais felizes da sua vida. Vem fácil. Um momento que foi muito triste. Putz, lembro também, Pyong. Então, o que tem vínculo emocional muito forte, de forma consciente a gente lembra. Tá, Pyong, então todas que tem vínculo emocional forte a gente consegue acessar de forma consciente? Não, porque tem algumas coisas lá que ficam guardadas no subconsciente para não te mostrar. Imagina que é um computador. Temos a área de trabalho com os ícones, meu computador, a gente abre uma pasta. Ali estão as memórias mais fáceis de acessar. Só que tem outras pastas dentro disso. Então a gente abre subpastas. Então quanto mais emoção, é na pasta e a camada mais próxima. Aí vai diminuindo a emoção vinculada e você vai abrindo pasta atrás de subpasta. E tem memórias aqui que são inúteis. Entre aspas, inúteis. Por exemplo, o que eu fiz dia 23 de agosto de 1994? Bebi água. Então, como isso não interessa muito para você nos dias de hoje, ele é guardado lá no profundo. E quanto menos você usa essa memória, mais a conexão vai se desfazendo até que ela pode desaparecer. E aqui agora eu vou falar sobre hábitos bons. Hábitos bons são o quê? Que te fazem bem. Se alimentar, fazer leitura, estudar, correr, fazer academia. Coisas que te fazem bem, simplesmente. Os hábitos ruins são coisas que atrapalham a sua vida, que fazem mal, que a gente pode traduzir como vícios. Roer unha, fumar, beber demais. Qualquer tipo de vício é um hábito ruim. Isso te atrapalha. O que atrapalha a sua vida, talvez procrastinação. Putz, Pyong, eu empurro muito as coisas para frente. Pode ter virado um hábito e está instalado no seu subconsciente. E, Pyong, o que são hábitos funcionais? Hábitos funcionais são aqueles que o subconsciente transformou em funcional, automáticos para economizar energia. Para você entender, o cérebro, só esse pedacinho aqui, essa massa, ela gasta de 25 a 30% da energia do nosso corpo. De todas as calorias e energia que a gente consome, 25 a 30% é do cérebro. Caramba, Pyong, isso é muita coisa. É mesmo. Por isso que o cérebro o tempo inteiro está automatizando processos, tarefas, pensamentos. E ele já gravou. Se eu pegasse, por exemplo, estivesse na sua frente e pegasse essa caneta e tacasse na sua cara, você já está pronto para isso. Já está gravado no cérebro, porque ele automatizou para... Tem que ser rápido. Para sobrevivência, ato reflexo, ação, reação. Mas não só isso para sobrevivência. Por exemplo, dirigir. Dirigir é terrível no começo. Eu tenho que pegar a embreagem, pisar na embreagem, botar na primeira, o carro vai morrer. Aí tem que botar a segunda, mas tem que acelerar, freio de mão. É o caos. E depois de um tempo você dirige como se estivesse respirando. E vai dirigindo, conversando, ouvindo música, cantando, fumando, corta o cigarro. E você vai de forma natural, sem gastar o cérebro, sem gastar energia. Aí vira um hábito funcional. Pyong, eu não dirijo, uma coisa mais palpável. Amarrar um cadarço de tênis. Quando você vai amarrar o cadarço, quando você vê que está desamarrado, você
analisa com a mente consciente, fala assim, será que eu amarro agora ou não? Aí as pessoas falam assim, você vai tropeçar, você fala assim, é melhor tomar cuidado. Aí você vai lá embaixo, quando você agacha para amarrar o tênis, você não fica assim, ó, pera, preciso passar o da... Você para da direita para dentro, aí faz assim, faz orelhinha de coelho, você não faz. Por quê? Porque você vai conversando com a pessoa e fala assim, então... Ah, beleza, já amarrou. Mais um último exemplo, quando você abre uma porta, você precisa pensar, você precisa com a mente consciente falar assim, temos aqui uma maçaneta, como é que será que eu abro essa porta? Assim, tal. Vira um hábito funcional. Preciso abrir uma porta, nem pensa, você só faz assim, ó. Oi, tudo bem? Deu para entender aqui? O cérebro transforma em funcional para economizar energia. E eu vou dar uma dica para vocês, eu sempre gosto de falar disso. O cérebro toma em média 2.500 decisões por dia. Isso é uma média, tá? Tem gente que toma mais, tem gente que toma menos. E quanto mais decisões você toma durante o dia, a sua barrinha de glicose, de energia vai esgotando. Por isso que existe uma fadiga. Então a gente vai esgotando esse número, vai fazendo. Então as melhores decisões que a gente toma é quando essa barrinha está cheia. Então, quanto mais você vai tomando decisões durante o dia, ela vai esgotando. Glicose no cérebro. E aí, chega à noite, quando você vai no restaurante, você fala assim, ó, ai, cardápio, o que que... não quero ver cardápio. Aí pede um igual ao seu. Ai, não quero nem saber. Então, quando você tá com isso aqui esgotado, você tá com a fadiga mental. Você não quer decidir, pensar em mais nada. Você fala assim, ai, gente, eu só quero relaxar. Ai, me deixa em paz. Aí, quando você vai querer, tipo, ai, muita conversa, WhatsApp, trabalho, e-mail, só quero deixar de lado pra... Já deu. E a minha dica é, deixa para tomar decisões importantes quando você estiver com essa barrinha cheia. E por isso também que eu dou exemplo de que de manhã, Pyong, por que você sempre veste a mesma roupa? Uma camiseta preta com aquela calça lá de esporte. Porque, cara, eu não gosto de gastar energia e pensar de manhã. Eu acordo, não penso na roupa, eu penso no compromisso, eu penso nas coisas importantes. Eu vou economizando energia nas decisões. Às vezes você chega no restaurante, você nem quer ver o cardápio, fala assim, qual que é o prato mais pedido? Qual que é a sugestão do chefe? Menu do dia. Por isso que funciona muito, que economize, o ser humano gosta, o cérebro gosta disso. Tem uma pesquisa que fizeram, você vende mais no caixa se você deixa 2 sabores de chiclete do que 30. Quando o cérebro vê ali, melancia, chocolate, pimenta, nem quero, deixa pra lá. E é comprovado que as pessoas compram mais quando tem ali 2 opções. Fala assim, ou é menta ou é morango. Morango. Pá! Por causa dessa questão que o cérebro quer economizar energia. Aí eu vou nos restaurantes, aqueles cardápios gigantescos, eu entro em pânico e falo assim, mano, pra que essa bíblia de cardápio? Me dá só umas opções boas, tal, seja especialista nas coisas. Então, autopreservação, chegamos na parte mais importante. Essa função é o que mantém a gente vivo, é o que mantém a gente do jeito que a gente é. Desde que a gente tá lá na barriga da mãe, ele está absorvendo informações, entendendo. Aí na primeira infância, dos 0 a 6 anos, que é muito importante, você vai adquirindo informações, crenças vão sendo instaladas na sua cabeça, habilidades, informações, e ele o tempo inteiro vai te preservar, vai te proteger de situações reais ou imaginárias. Então, se o subconsciente ele imagina que aquilo é um perigo, vai te proteger. Se ele vê que é real, ele vai te proteger também. Pyong, essa função é incrível, é pra gente sobreviver, claro é. Mas qual que é o problema disso? Quando ele não diferencia o real do imaginário, então toda vez que ele achar que é um problema, ele vai querer te proteger. E ele vai entendendo, pô, gerou emoção negativa nessa experiência, gerou mais um pouco, gerou na terceira, na quarta vez ele fala assim, ó, quer saber? Vai ficar longe disso. Ficar longe do quê? Vai ficar longe das pessoas, vai ter fobia social. Olha a generalização do subconsciente, porque toda vez que você interage com seres humanos, com pessoas, você passa por emoções negativas. E a minha função como subconsciente é manter você feliz, seguro e bem. E aí, às vezes, quando a gente vai fazer terapia, acessar o subconsciente da pessoa, aí a pessoa tem depressão, ou ansiedade, ou baixa autoestima. Aí você vai caçar no subconsciente, acessar memórias e ver que uma das causas lá atrás era a sensação de abandono. E quando você reavalia com a mente adulta dela, fala assim, pera lá, não foi abandono. Só que aquela criança, o subconsciente naquele momento de criança entendeu que aquilo foi um abandono. Que foi uma situação que eu tratei durante a hipnose e a gente viu que a mãe deixou a menina na escola e a menina não queria ficar na escola. E a mãe falou, olha, fica na escola e foi embora. Aí aquela criança, ela se sentiu abandonada, falando assim, nossa, minha mãe me abandonou, ela não me ama, ela não vai voltar aqui, eu vou ter que ficar nessa coisa ruim, eu odeio escola porque eu sofro bullying. Ela teve aquela sensação. Mas depois a mãe veio buscar ela na escola. Então qual que é o sentido? Não importa, a pessoa era uma criança, a percepção da realidade dela é bem diferente que a gente tem. E aí o subconsciente vinculou e fala assim, caramba, meu,
sensação de abandono, tristeza. E uma das causas dessa mesma pessoa era que quando ela tinha 6 anos de idade, ela teve o dia mais feliz da vida dela. E naquela viagem com a família, eles tomaram alguma coisa ou comeram uma comida que estava intoxicada e todo mundo passou mal. Começou a passar mal, ter diarreia, enjoo, náusea, ficou de cama. E o subconsciente dela guardou uma mensagem. Isso é culpa minha, eu não mereço ser feliz. Porque no momento mais feliz da vida, pá, tomou um tombo com emoção negativa. Nossa, Pyong, mas faz sentido? Eu vou explicar ainda mais situação para você. Por exemplo, uma pessoa que tem insônia, quando a gente foi tratar a pessoa, quando a gente voltou nas causas, a primeira das causas que eu falei, não é só uma vez. Não é porque uma vez um trauminha, um gritinho já traumatizou a pessoa. É um acúmulo de coisas. É como se fosse um copo. Olha só. Então vai enchendo, ó, primeiro emoção negativa em relação a certo problema. Emoção negativa é quando transborda o copo, é quando a gente, pum, percebe que tem um problema de forma consciente. Tá falando da insônia? A primeira causa da insônia daquela mulher de 20 e poucos anos era que quando tinha 3 anos de idade, ela estava acordada. Os pais acharam que ela estava dormindo e os pais estavam discutindo na sala. E aí os dois estavam gritando, ela estava assustada, triste. E de repente o pai solta uma frase. Eu só não me separo de você por causa da nossa filha. É aí que começou a encher esse copinho. Pera lá, o subconsciente, com a função de autoproteção, ouve uma frase dessa e ela de forma consciente se desespera. Aí fala assim, então pera lá, quer dizer que se eu não estiver alerta o tempo inteiro, eu posso perder o meu pai e a minha mãe. Eu posso perder essa união de família, eu quero minha família. Aí o subconsciente fala assim, ó, fica alerta, vai ter que ficar alerta, senão vai perder seu pai, ó. Eu tenho que te proteger, pra você ser feliz tem que ter o pai próximo, tem que ter esse amor. E óbvio que tiveram outras causas depois disso. Outro caso interessante de insônia. Eu fiz o tratamento com uma médica e aí eu conversei com o namorado dela. Ele falou que depois que acessou as memórias, fez o tratamento, ele lembrou de quando começou esse alerta, de ter que ficar acordado o tempo inteiro. A família dele ia viajar muito cedo. E aí o pai, para acordar ele, queimou cigarro, uma bituca de cigarro no pé dele. E ele ficou com muito ódio e muita raiva. Tá, mas o que tem a ver? Quando ele viu o irmão dele dormindo, ele falou, putz, meu pai vai fazer a mesma coisa com o meu irmão. Eu preciso proteger ele. Então, pera, não posso dormir, vou ficar acordado aqui, porque se o meu pai fizer isso, eu acordo o meu irmão e não deixo o meu pai queimar o pé do meu irmãozinho. E aí, só por causa daquele dia, daquele momento, o subconsciente falou assim, ó, fica alerta de noite, porque pode acontecer coisas desse tipo e gerar uma emoção negativa e acontecer coisas que você não deseja. E o subconsciente começou a acumular coisas no copo. E depois de reforçar, virou um hábito, aí virou insônia, virou distúrbios. Só que quando a gente ensina o subconsciente de que não é assim, não precisa, não é um perigo real, não vai acontecer todo dia, não é toda vez que dorme, relaxa, cara. Precisa acessar o subconsciente, entrar o consciente e o subconsciente em sintonia e falar e ensinar pra ele. Não é assim que eu quero ser protegido. Muitas vezes o subconsciente ele protege a gente de um jeito que a gente não quer. Vamos falar então de compulsão alimentar. Uma mulher que era obesa, ela foi lá, pediu pro Gerald Cain, que é um dos maiores nomes da hipnose, falou assim, eu quero tratar minha obesidade, eu não consigo emagrecer, eu tenho compulsão, mas eu como porque eu sou ansiosa. Aí um monte de motivo que ela fala da mente racional. Ela inventa, precisa ter uma razão. Eu como por causa disso. Aí porque eu fico ansiosa. Aí deve ser isso. Só que aí a gente vai lá no subconsciente, vai caçando as memórias e fazendo a limpa ou reprogramando. E ele descobriu o quê? Na infância ela tinha sido abusada pelo padrasto. Com 7 anos de idade foi abusada pelo padrasto. E ela contou pra mãe e a mãe não acreditou. Gerou uma emoção negativa em relação, sabe o quê? A figura masculina. E aí na adolescência ela teve experiências desagradáveis negativas durante o colégio. Na adolescência com 14, 15 anos, acumulou mais emoções negativas. O subconsciente ele já estava mais esperto, falando assim, ó, os meninos podem te machucar. Só que ainda não tinha explodido um problema, que era a compulsão alimentar no caso. Só que com 20 e poucos anos, quando ela casou e foi pra lua de mel com o homem dos sonhos dela, ela estava magra ainda, não tinha compulsão. E durante a lua de mel, esse novo marido resolve se abrir pra ela. Não sei pra quê, né? Porque tem coisas que não precisam ser faladas. Aí ele fala, nossa, tô muito feliz, eu te amo, você é o amor da minha vida. E antes era completamente diferente, eu usava as mulheres, traía as mulheres, mas agora eu mudei por você, eu te amo, tô muito feliz, blá blá. Só que aí o subconsciente, ele entende aquilo, óbvio que o consciente entendeu de uma forma ruim, ou talvez boa, ela entendeu, nossa, ele mudou, só que o subconsciente que quer te proteger o tempo inteiro, ele falou assim, pera lá. Então a pessoa que você acabou de casar, a pessoa que você mais confia, acaba de falar pra você que ele fazia isso com outras mulheres no passado, então ele poderia fazer com você. E eu tô falando isso do subconsciente, não é o consciente não, porque o subconsciente ele vê como um perigo, que às vezes não é um perigo real,
Aí ele imaginou esse perigo, eu falou assim, pera, o padrasto fez mal pra você, os adolescentes da escola fizeram mal pra você, agora o cara que você mais confia, aí pronto, transbordou o copo, encheu de emoção negativa e o subconsciente fala assim, agora, preciso proteger essa menina. O que eu faço? Vou comprar uma arma. Não dá. Eu vou ensinar Krav Maga e Kung Fu. O subconsciente não faz isso. O que ele pode fazer é afastar os homens. E ele sabe que os homens se aproximam de mim pela minha aparência. Então, se eu mudo a aparência, os homens param de se aproximar e eu fico segura. Aí o subconsciente, ele instala um gatilho para ter compulsão alimentar, para ela engordar e afastar os homens. E afastando os homens, o subconsciente fala assim, ufa, agora eu estou seguro, fiz a minha parte. Você tá entendendo? Não é que o subconsciente é burro. Ele precisa te proteger o tempo inteiro de várias coisas. O cérebro tá ligado 24 horas. Você já parou pra pensar que o cérebro nunca desliga? O nosso corpo nunca desliga. Ai, Pyong, mas quando dorme? Quando dorme, o subconsciente está fritando ali, gerando suas memórias, fazendo a leitura do dia, repondo os hormônios. O cérebro humano, o ser humano é incrível. E aí, como eu disse um pouco antes, o subconsciente protege a gente, às vezes, de uma forma que a gente não quer. Eu tenho que ficar longe dos homens. Então eu vou deixar obeso. Vou gerar uma compulsão alimentar. Nem sempre vai ser uma causa muito louca como essa. Às vezes pode ser uma questão da ansiedade. A ansiedade é gerada por outras coisas. Aí gerou a compulsão alimentar porque viu prazer na comida. E aí vira um negócio que está gerado, vira um loop, vira um hábito negativo. E aí você começa a comer loucamente. E eu tratei uma youtuber lá no meu canal, mostrei crise de ansiedade. A gente colocou autoestima porque tinha baixa autoestima, só que na verdade eram crises que ela tinha de ansiedade. E quando a gente fez a terapia, que você pode assistir lá no meu canal do YouTube, a gente voltou para alguns momentos e ela sofreu muito bullying na escola. Por isso que eu falo, a gente precisa ensinar as crianças desde a base. Inteligência emocional, habilidades socioemocionais, como lidar com pessoas, como se comunicar. Porque quando eu voltei lá para as memórias do passado, ela sofria bullying na cidade dela. Aí teve uma amiga que vazou as fotos dela de biquíni. A escola inteira dela zoava do nariz dela, ela fez 2 cirurgias depois. Aí isso foi gerando emoções negativas o tempo inteiro para ela, gerando uma baixa autoestima e também crise de ansiedade. E teve uma outra menina, a Letícia, que eu tratei, de crise de ansiedade. A gente descobriu o gatilho que gerava aquilo. Eu não lembro especificamente das situações que a gente passou, foram 2 ou 3 situações, só que o gatilho que girava e disparava, acelerar o coração daquela crise, eram momentos de conflito, cenas de briga, conflito, discussão. Depois a gente no final fez a limpa, ressignificou tudo, testou, a pessoa não tinha mais. Pyong, tô começando a entender isso aqui, hein? Como o subconsciente funciona. Ele vai vinculando as informações, os sentimentos negativos, positivos, então sempre tem emoção envolvida. Sim. Exemplo agora palpável para vício. Eu gosto de falar de cigarro, que é o mais comum, mas as outras coisas também vêm com essa dependência emocional que cria esse hábito negativo, esse vício. E o problema tá nessa palavra, dependência. O cigarro, geralmente, na maioria dos casos, acontece por aceitação social. A pessoa precisa se sentir inclusa. A pessoa que nunca teve contato com pessoas, nunca teve amizades, interação social, de repente começa a fumar e o grupo de fumantes traz ele para aquele grupo, ele é aceito, aí ele se sente bem. É uma necessidade básica do ser humano. E aí ele começa a fumar, interagir. Pô, legal. Aí o subconsciente fala assim, talvez seja o cigarro, talvez. Aí não gerou uma dependência ainda, não gerou um gatilho de necessidade. Aí vai lá numa balada, de repente tá no fumódromo, interage com o sexo oposto. Nunca teve contato com mulher ou nunca teve contato com homem. De repente fala assim, você tem um cigarro, você tem isqueiro, aí começa a conversar. Aí de repente sai ou não sai, mas o subconsciente já fala, olha, nossa, como é legal, a gente tá interagindo com uma pessoa do sexo oposto. Nossa, isso nunca aconteceu, eu tô nervoso, o que eu falo, o que eu faço? Mas o que proporcionou isso foi o cigarro, foi o momento de cigarro. Aí, de repente, no trabalho, o único momento que todo mundo fala assim, pode descer, pode sair, é de fumar. Fala assim, opa, peraí, estresse, válvula de escape, vamos lá, fumar um cigarrinho. E todos esses acontecimentos vão se acumulando e o subconsciente uma hora entende, putz, é o cigarro faz bem. Caramba, o cigarro faz bem. Cara, é isso, a gente precisa disso para ser feliz, seguro. Ele só instala automático e deixa no loop. Aí você vai fumar, aí você fala assim, não, mas cigarro faz mal. Tem motivo suficiente para a pessoa parar. A gente fala assim, ó, cigarro faz mal, cigarro dá câncer, sua esposa odeia o cheiro, seus filhos odeiam o cheiro, seus filhos podem fumar por tua causa, você pode morrer mais cedo, você perde performance física, seu sono fica uma bosta.
A pessoa, não, realmente, tem razões para parar e não para. Por quê? Porque a gente não assume o controle da nossa mente, porque a gente não tem acesso ao subconsciente. Tem que reprogramar tudo isso lá no fundo. E entra num loop, para quem não entende o que é loop, é ficar dando voltas e reforçando a mesma ideia, a mesma crença, as mesmas coisas. Dá para chamar de ciclo. Entra num ciclo tão negativo que toda hora tá indo afundando, que o subconsciente também vai vinculando coisas do tipo. Vamos falar de depressão, coisa séria. Existe um negócio chamado ganho secundário. A pessoa acumulou emoções negativas, estourou o gatilho, a pessoa entra em depressão, foi diagnosticada com depressão, aí tá tomando remédio, aí ela fica triste em casa, deitada, e de repente, uma coisa que não existia, que era a atenção e carinho e amor da família, de repente ela começa a ter. Então a família começa a trazer comida na cama, fala, filho, você tá bem, dá abraço, filho, você não quer ir lá fazer alguma coisa, comer num lugar diferente? Aí o filho começa a falar assim, olha, eles estão me dando atenção. Só que o subconsciente, ele capta aquilo e fala, então depressão é bom, hein? Primeiro, que depressão eu tô te protegendo, porque aí te afasto das pessoas que estavam gerando coisas negativas, te afasto do ambiente de trabalho, da escola, eu já tô te mantendo seguro. E ainda assim, a gente tem um ganho a mais, que quando tá com depressão, a família te dá atenção e ama, coisa que você não tinha antes, que você sente bem, que te faz bem. Ah, moleque, depressão é bom. Nananina não, subconsciente. Ah, mas não é assim não. Você já entendeu como a mente é muito louca e a gente precisa entender e estudar ela? Melhor que isso é a gente assumir o controle e entender. E a forma mais eficiente que existe hoje é a hipnose. Então eu tô aqui nesse treinamento para ensinar você como isso aqui funciona, e para a gente fazer uma hipnose guiada para você resolver o teu problema, para você poder assumir o controle do seu problema, para você começar a ressignificar, para você começar a entender você melhor e para você acabar com isso. Assuma o controle da sua mente, para assim assumir o controle dos pensamentos. Não deixe mais pensamentos aleatórios ou comportamentos aleatórios. A gente vai controlar os pensamentos e a gente vai controlar nossas ações, o que a gente faz e deixa de fazer, e a gente vai ter os resultados que a gente quer. E aí você tem a vida que você merece, que você deseja. O último exemplo que eu quero falar para você é fobia, é o medo irracional. Qualquer ser humano entra no elevador, por que o outro não está conseguindo? Pô, é uma barata ali. Legal, uma barata, minúscula, só que tem gente que desespera, apavora, meu Deus. E tem gente que tem fobia de avião. Todo dia milhões de pessoas estão voando de avião. Aí a pessoa tem medo, não consegue nem entrar. Pensou no avião, a pessoa começa a suar. Aí a pessoa começa a desmaiar, respirar, fala assim, não consigo, não dá. Aí desmaia às vezes. Eu tratei uma vez um cara que estava há 10 anos sem pegar avião. Fobia total de avião. A família viajava o mundo inteiro e ele não viajava. A banda dele viajava o Brasil inteiro. Eu ia para Manaus, ele ia de ônibus. Aí ia pro Acre, ia de ônibus. Ia pro Rio de Janeiro fazer show, ia de ônibus. Era um problema muito sério que atrapalhava a vida dele. Quanto tempo você gasta para ir pro Rio de Janeiro de ônibus? Sei lá, se de carro é 5 horas e meia, imagina o ônibus, umas 7, 8 horas. Rio de Janeiro, que é aqui do lado. De avião é 35, 40 minutos. Então agora imagina pro Acre. Putz, cara, isso atrapalha muito a vida da pessoa. E nessa terapia a gente descobriu algumas coisas. Quando a gente voltou nas causas, teve um momento que ele tava num avião, um avião pequeno, com o pai dele, e que tava balançando e tremendo demais. Ali vinculou um medinho do avião. Tudo bem, mas não estourou esse problema aqui, ó. Não estourou, não transbordou o copo. Uma das causas que mais vinculou emoções negativas pra ele, sabe o que foi? No momento que ele tava no avião, não era nem tremendo, turbulência. Ele estava passando mal no avião. Mas era por causa do cheiro de vômito do banheiro. Ele estava muito perto do banheiro. Alguém tinha vomitado no banheiro. E aí ele estava enjoado, passando mal. E o subconsciente vinculou aquela emoção negativa, aquela sensação, experiência negativa ao avião. Sendo que na verdade não tinha a ver propriamente com o avião. Era o vômito, era o cheiro ruim, era aquele mal-estar por causa do vômito. E quando a gente ressignifica, dá novos recursos e reprograma aquilo, tchau, fobia. Tchau, coisas. Eu dei vários exemplos aqui. Agora a gente entendeu, Pyong. Tá bom. Tem que acessar o subconsciente e reprogramar. Porque lá tá guardado e de uma forma que o subconsciente protege, como ele sabe. Ele vê que o perigo é real ou imaginação, ele vai proteger. E é tão real esse negócio de que o cérebro não diferencia, que fizeram um teste, uma pesquisa. Separaram 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas, eles ficavam isolados, sem poder fazer exercício, sem imaginar nada. E o outro grupo de pessoas falou assim, ó, não faz exercício, mas todos os dias, 15 minutos, vocês vão imaginar fazendo exercícios focados. Só imagina que está fazendo exercícios. Depois de um tempo, se eu não me engano meses, esse grupo que só imaginou fazendo exercícios teve ganho de massa muscular. Ai, Pyong, que absurdo que você está falando. Vai procurar. Vai lá ver. Eu recomendo para você, se quiser entender o potencial e o poder da mente, vai assistir Rio
Cura, H-E-A-L, no Netflix. Você vai ver o potencial da mente humana. Tudo que tá lá a gente já fala, a gente ensina nos treinamentos e você tá aprendendo aqui muita coisa como funciona. Pyong, você esqueceu de mencionar o último aqui. Pera lá, eu vou mencionar aqui, ó. Mente preguiçosa. Como assim preguiçosa, Pyong? Eu falei que é injusto chamar ela assim. Que lembra que eu falei que o cérebro ele gasta de 25 a 30% da energia e das calorias do corpo? É muito gasto. E para o subconsciente, por exemplo, falar assim, ó, quer parar de fumar? Beleza, o subconsciente vai lá, vamos ver se faz sentido. Aí ele vai lá nos arquivos. Vamos ver, deixa eu ver, tá fumando há 10 anos, tá vinculado a essa. Meu pai do céu, teu andar inteiro de arquivo vinculado ao cigarro. Não dá. Eu não consigo fazer isso, eu não vou fazer isso sozinho. Tem como? Eu sozinho? Como eu vou fazer tudo isso? Vai gastar uma energia. Aí a energia que ele já gasta aqui, ele não tem essa energia para fazer. Não é que ele é preguiçoso de propósito, é porque não dá. É muita coisa para fazer sozinho. Mas se tiver alguém para te ajudar, alguém para te guiar no processo, facilita as coisas. Porque o subconsciente não vai estar sozinho, você vai estar ensinando ao subconsciente. É assim, ó. Em vez de você pensar que tem que carregar os arquivos à mão e jogar fora, pasta por pasta, e queimar tudo aquilo, vou ensinar uma forma mais fácil. Imagina assim, que eu pego assim tudo e guardo numa bolsa que tem um fundo infinito. Só pega pra mim, ó, e dá. É o que o hipnoterapeuta faz. Ele vai te guiando com métodos e formas e técnicas mais eficientes de você reprogramar sua mente, de você ressignificar as coisas, de você ter uma nova programação. Entendi, Pyong. Isso aqui, para ele fazer a mudança sozinho, exige muita energia e o cérebro não tem essa energia ou não está disposto, porque ele sabe que corre risco de, sei lá, o corpo parar, entrar em colapso. Talvez seja isso. Por isso, a gente precisa aprender como a gente assume o controle, acessa o subconsciente e reprograma o subconsciente, ensinando ele a como podemos fazer as coisas. E Pyong, como é que faz para você acessar o subconsciente? Vamos falar de mais um detalhe importante na próxima aula, que é uma barreira que existe aqui entre o subconsciente e o consciente. Pyong, o que é isso aqui que você não falou na primeira aula? Nem falou aqui. Próxima aula.